Opa, tudo bonzinho? Estamos aqui em mais um vídeo, dessa vez a gente vai falar sobre o feriado de Tiradentes. Esse feriado promete, porque o Google já avisou que vai subir um update que vai afetar os resultados mobile. SEO que se preze não vai poder tirar feriado nesse dia, né? Vai ter que trabalhar. E tu vai entender por quê depois da vinheta. Desde o dia 26 de fevereiro, quando o Google anunciou que lançaria um novo update focado em mobile, ou seja, os resultados de busca para quem usa mobile seriam afetados, isso começou a nos tirar um pouco o sono, né? Todo mundo que trabalha com SEO começou a ficar um pouco preocupado, principalmente depois que a gente começou a ver a dimensão disso, né? Ao que tudo indica, o impacto desse novo update do Google, que vai ser lançado dia 21 de abril, esse impacto ele tende a ser maior do que foi o Google Panda e o que foi o Google Pinguim também. Mas já era uma coisa de se esperar, né? O Google já vem falando e dando dicas de que a gente deve se preocupar com sites mobile há muito tempo, e agora esse update vai servir como uma formalização de que eles realmente estão se preocupando e querem melhorar o resultado de busca para esse usuário que navega pelo celular. Não só o Google vem falando disso, mas a gente também tem notado, né? Quando a gente acompanha pelo Google Analytics lá os dispositivos que acessam os sites, a grande maioria deles, o dispositivo mobile já é quase que 50% acesso, em alguns casos até maior, né? A visitação via mobile chega a ser até maior. Então a gente precisa se preocupar com isso duplamente. Uma por causa da experiência do usuário, que é algo fundamental, a gente precisa se preocupar com essa experiência, e agora sim uma preocupação muito mais real, porque a gente vai ter, quem não se preocupar com o mobile de agora para frente vai sofrer muito com a queda da visitação das buscas orgânicas. E pensando naquela galera que se deparou com esse anúncio do Google aí e ficou um pouco preocupado, a gente separou algumas dicas, não são bem dicas, né? A gente separou alguns itens que devem ter atenção aí, que provavelmente são os itens que os algoritmos do Google vão começar a olhar agora quando a gente está falando de mobile, de navegação via mobile. Nem todas as dicas se adaptam a todos os sites, porque existem tipos diferentes de sites para a versão mobile, né? Basicamente a gente está falando de 3 formatos diferentes. O primeiro dele é o site responsivo. Qual que é a grande característica desse site responsivo? É um site que ele foi feito via CSS para se adaptar à tela daquele dispositivo que está acessando aquele site. Se for um computador, ele vai aparecer bem no computador. Se for um tablet, ele vai se adaptar bem ao tablet. Isso porque o CSS está preparado para dimensionar os elementos ali naquela página, o tamanho deles, muitas vezes até deslocar alguma coisa de lugar, alguma coisa que estava um sidebar, por exemplo, que passa a aparecer embaixo, ou simplesmente ocultar alguma coisa. Então o HTML desse site, a URL do site, ele continua sendo o mesmo, porém, ele, via CSS ele vai se adaptando. Esse é o famoso site responsivo. Existe um outro tipo de site também que é bastante usado para mobile, que é aquele famoso M-ponto, né? Que são subdomínios criados único e exclusivamente para acesso via mobile. Então, quando a pessoa acessa o site, via programação, ele identifica qual é o user agent, ou seja, qual é o dispositivo que está acessando, e se ele for um mobile, se ele for um dispositivo de tela pequena, ele é redirecionado para um subdomínio específico. E existe ainda o terceiro tipo, não tão usado, mas que a gente precisa falar dele, que é o site dinâmico. É aquele HTML que a URL não muda, mas via programação, lá dentro do servidor, ele identifica qual é o user agent, ou seja, o device que está acessando aquele site, e exibe ou um HTML ou outro HTML que vai se adaptar melhor para ele. Então, quando a gente fala de dicas para receber melhor esse update do Google, a gente tem dicas que são para um tipo específico, como o responsivo, ou outro tipo diferente, como os sites que usam URLs diferentes. A gente precisa ressaltar, Denis, que o design responsivo que está tão em alta agora, apesar dele gerar um trabalho muito grande no início, porque o CSS tem que ser todo adaptado, ele vai economizar muito no trabalho de SEO, né? É importante a gente ressaltar isso, porque a gente não vai precisar lidar com conteúdos diferentes em sites diferentes, a gente não precisa lidar com redirecionamento, que é uma coisa mais complicada de se fazer. Então, se for para apostar em alguma coisa nova, vou fazer um site novo, comprar uma plataforma nova, a gente indica muito o uso do design responsivo, porque economiza muito trabalho nesse sentido, e a gente não se arrisca tanto quando a gente está falando de SEO. A gente tem uma série de dicas aqui, e para o responsivo especificamente, de todas essas dicas importantes, a gente tem 2 só delas, né? Uma é não
via o Google Robots, a gente não pode bloquear arquivos de CSS ou arquivos de imagens ou arquivos de JS, que são os arquivos que vão ajudar a formatar a tua página. Isso vale para todos, né? Mas especialmente para o design especial pro responsivo. Porque é através dele que o Google vai identificar que aquele site é responsivo ou não. Ou seja, ele vai renderizar a tua página dependendo do tamanho da tela e ele vai notar que aquilo é responsivo. E uma outra dica que vale para todos, mas para o responsivo também é muito importante, se preocupar com a usabilidade. Então, o tamanho do texto, os links que estão ali. Basicamente, quando a gente está falando de design responsivo, essas duas coisas são muito importantes. Diferente das outras versões, né? Quando a gente está falando aí de um site que muda de domínio, por exemplo, um site dinâmico, a gente tem algumas outras dicas que precisam ser respeitadas. Antes da gente partir para essas dicas para sites que precisam de redirecionamento, que estão em outro domínio, vale a gente reforçar uma coisa que o próprio Google está nos exigindo cada vez mais. Para quem acompanha o Google Master Tools já deve ter visto vários alertas do tipo a fonte do site está muito pequena, áreas clicáveis estão muito pequenas como botões e links, e agora com esse update eu acho que isso ainda vai ficar ainda mais claro, que não adianta a gente fazer um site responsivo, que seja, ou uma versão que se adapte muito bem a uma tela de um celular, mas na hora de navegar o usuário tem que ficar aproximando, não consegue clicar direito. Então a gente não tem que pensar simplesmente no design para as coisas ficarem organizadas, elas têm que ficar com a usabilidade preservada também. Para o usuário não precisar, às vezes, ir para a versão desktop para acessar alguma determinada área, ou uma coisa que acontece muito também em redes sociais famosas até, quando a gente acessa via mobile, via celular, o link de algum site, de um determinado site, a primeira coisa que a gente vê é um pop-up gigante que tapa tudo, dizendo, instale o nosso aplicativo porque vai conseguir navegar melhor e tal. A gente, lógico, deve oferecer essa opção para o usuário. Se a gente tem um aplicativo que é melhor de usar, que é mais fácil, ótimo, vamos oferecer isso, mas a gente não pode bloquear a navegabilidade do cara naquela hora que ele entrou ali no site. Ele não pode ser obrigado a fazer uma coisa que ele não quer fazer naquele momento. Então, muita atenção para preservar a usabilidade na hora de criar uma versão mobile, na hora de fazer um site responsivo. Já que a gente está falando de usabilidade, mais duas dicas muito importantes de usabilidade. Uma delas é garantir que todo o teu conteúdo que esteja disponível em desktop esteja disponível lá também quando a gente está falando de algum arquivo específico, como um conteúdo em flash, se ele for muito importante. Tem alguns telefones como o iPhone, por exemplo, que ele não roda flash, então a navegação do usuário nesse caso ficaria comprometida. Então muito cuidado, porque isso também te prejudica. E falando de usabilidade, a gente não pode deixar de falar de tempo de carregamento também, que é algo fundamental. Então otimizar o tamanho das tuas imagens, enfim, compactar o teu HTML, uma série de dicas que é fácil tu encontrar hoje na internet. A gente pode até deixar um link aqui embaixo para algumas recomendações do Google e principalmente o Google PageSpeed, né? Testa o teu site no Google PageSpeed, ele vai te dar uma série de recomendações de coisas que vão melhorar a acessibilidade do teu site, melhorar a usabilidade dele. É muito importante que tu siga essas dicas. Quando o site está em outro domínio, que é uma coisa super comum, usar o m.domínio do site, a gente precisa ter um cuidado muito especial com as URLs. Uma preocupação comum que a gente tem no SEO, já que é a duplicação de conteúdo, uso da tag canonical, por exemplo, são dúvidas que surgem na hora. A gente precisa, além de redirecionar o usuário, quando ele acessa o site por uma versão mobile, quando ele tentar acessar o site, a gente precisa redirecionar ele para a versão mobile da página correspondente. Não adianta mandar ele para home, né? Às vezes a gente pega uns casos que acontece isso. Se ele está na página de contato, por exemplo, acessou por celular a página de contato, ele precisa ser redirecionado para a página de contato da versão mobile. Ou seja, tem que ser sempre para a página correspondente. Além disso, a gente precisa colocar uma tagzinha HTML para que o Google entenda esse redirecionamento, né? Tem uma tagzinha chamada Alternate que a gente vai colocar depois um exemplo dela nesse post aqui embaixo, que vai indicar, na versão desktop, ele precisa indicar qual é a versão dele correspondente daquele mobile, que é a mesma para a qual tu vai redirecionar. E quando o usuário estiver lá, né, no HTML daquela página mobile, precisa existir uma tag canonical apontando para a versão correta, que é a versão desktop. Isso vai fazer com que o Google entenda que existe esse link entre essas duas páginas. Existe esse redirecionamento, mas que, na verdade, a gente está falando do mesmo conteúdo para dispositivos diferentes. E uma coisa que tem que ficar bem clara, Denis, é que, além de o redirecionamento... As definições de vírus foram atualizadas. Uhul! Que bom! A Bruna Teste está presente nesse vídeo.
Uma coisa que precisa ficar bem clara, Denis, é que além do redirecionamento que a gente tem que fazer das páginas correspondentes entre elas, em um domínio e outro, o uso das tags alternate e canonical também precisam ser exatas, de uma página exata para uma página exata. Se eu estou falando da página de contato, é da página de contato para a página de contato. Se a gente colocar um alternate apontando sempre para a home do mobile, não vai dar certo, não vai funcionar. E aí a gente está falando de redirecionamento, mas uma outra coisa que também é importante dizer é que quando eu estiver navegando no link mobile, ou seja, eu entrei numa página mobile, os links dessa página, eles não podem ser os mesmos links que aparecem lá na página de desktop. Ele precisa ser links que correspondem àquela versão mobile. Então eu não posso, cada link, eu pegar um menu, por exemplo, e aí eu sou levado para a página de desktop que sou redirecionado de novo para mobile. Isso é um erro. Então o teu domínio ali, ou seja, a raiz do acesso, ele tem que condizer com aquela página que tu está navegando. A gente precisa cuidar muito também nesses redirecionamentos para não acontecer um erro 404. Muitas vezes a gente não tem uma versão mobile de uma determinada página que existe para desktop e o usuário no mobile acaba caindo num erro 404. Nesse caso, é melhor tu mandar ele para versão, ou versão desktop mesmo, daquela página, ou então para home da versão mobile, mas não deixar o cara cair num erro e acabar saindo do site. É importante dizer agora que tu falou uma coisa que me lembrou uma coisa muito importante que a gente precisa ressaltar aqui, que essa nova análise do Google ela vai ser feita página por página. Então, se tu tiver algumas páginas do teu site que estão funcionando via mobile bonitinho, tá tudo certinho, essas páginas vão aparecer bem, e aí aquelas páginas que estão ruins e que não são acessíveis ao mobile, ou seja, não são mobile friendly, igual se chama, essas páginas não vão aparecer bem. Mas não significa que uma vai prejudicar a outra. Então, se tu tiver algumas páginas boas e outras ruins, o desempenho de uma não vai acabar influenciando o desempenho da outra. E faltou a gente falar um pouco também daquela página de conteúdo dinâmico, né? Todas essas recomendações, logicamente, que acaba valendo para essa página de conteúdo dinâmico, só que o conteúdo dinâmico ele tem uma particularidade que é, quando o Google Boot for acessar o teu site, for acessar a tua página e ela tiver um conteúdo mobile, é preciso que naquele HTTP response, que é o cabeçalho HTTP que é enviado para o user agent quando ele faz a requisição, ele precisa notificar o Google ali de que existe uma versão mobile para aquela mesma página, para que o Google aí sim faça o rastreamento via mobile. A gente não vai explicar detalhes de como fazer isso, mas vai deixar um link aqui no post aqui embaixo para que tu possa ver as características técnicas de como fazer isso. Então é isso, galera. Muito boa sorte para todo mundo, que não aconteça nada tão errado assim no dia 21. E a gente espera ter te ajudado com essas dicas, porque nos próximos dias e na próxima semana tu ainda pode te preparar, fazer alguma coisa para esperar esse update. Assim como todos os updates do Google, quem se prepara e faz um trabalho bem feito, muito mais se beneficia do que se prejudica, né? Então é isso aí, confia no teu trabalho. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Indica o canal para os amigos e deixa um joinha aí pra gente. Não esquece de assinar o nosso canal e até semana que vem. Muito bom, parabéns. Isso aí. Uhul! Esse feriado que promete, porque o Google prometeu que vai subir o mato. Falei muito ruim. Falei terrivelmente. Tu não carregou de novo? Tu não carregou a bateria de novo? Eu? Esse feriado que promete, porque o Google prometeu que vai subir. De novo eu falei 2 vezes promete, que era o que eu não queria fazer. Depois é da vinheta. terça. É terça? É terça, feriado. Tem que parar de fazer isso. Que mania. É que faz daí, tipo, é obrigado a cortar, né? É. Vou parar. Bom, no dia 20... Então, pode ir. Ai. Mas tu não vai ir. Para, tô me preparando. Então vai. Vai acabar a bateria. Tá 21% já. Vamos. Para. Então vai, agora. Foi. A gente precisa ressaltar, Denis, que com a sua cabeça. Quando... Era pra eu falar. E vamos aprender, vamos se dedicar a não fazer nada porque eu me enrolei. Bom, como todo update do Google, né, quem está bem preparado, muito mais se beneficia do que se prejudica, né? Porque... Mas que porra do caralho! Pode acabar agora a bateria? 10% de bateria. Bah, mas o site não abriu certinho. Esse site aqui não tá adaptado para a versão telefone da Intelbras. Então tá, já tem a foto da capa lá.